Olá, meus amigos! E tá começando mais um Painel Sincero. É isso aí, meu jovem, meu consagrado, minha jovem, minha consagrada. Está começando, na verdade, está de volta, né, editor? O quadro Painel Sincero aqui no Meu Armadores comigo, Adiel Reis, o comentarista sincero. Sempre trazendo aqui uma análise sincera de algum treinador, de algum time, de algum estilo de jogo que tem chamado a atenção na última semana para aproveitar o hype. E nessa semana a gente não poderia deixar de falar dele, do homem que perdeu o emprego nessa semana. Calma aí, cachorro, relaxa, eu entendo a sua raiva. Vamos falar dele, Fernando Lázaro. Fernando Lázaro que perdeu o emprego nessa última semana e aí deixou o comando técnico do Corinthians, voltou a ser auxiliar. E eu diria até, editor, que ele não perdeu o emprego, né? Ele só perdeu o cargo, ele foi, não é o contrário de promovido. Vai aparecer aí na tela, o contrário de promovido foi isso que aconteceu com ele. Ele voltou ao cargo de auxiliar técnico, mas continua empregado na equipe do Corinthians, tá? Esse promete ser um painel sincero mais curto, até porque Fernando Lázaro só teve um trabalho como treinador na vida, que foi o treinador do Corinthians. Então a gente vai dar uma passada na ficha dele, vai entender algumas coisas e por que ele perdeu o emprego, assim, num curto espaço de tempo. A gente vai dar uma análise bem sincera sobre o que aconteceu desde o anúncio de Fernando Lázaro até a demissão de Fernando Lázaro. Seguinte, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, comentar algum treinador, algum time que você queira ver sendo analisado aqui pelo Painel Sincero. Ativa as notificações, é muito importante também que você siga o perfil do Meu Armadores no Instagram, porque a gente produz conteúdos exclusivos para o Instagram lá e a gente quer muito que você nos siga lá também, beleza? Vamos aqui para a ficha do cara. Vamos dar uma destrinchada na ficha de Fernando Lázaro. Fernando Lázaro Rodrigues Alves, também conhecido como Fernando Lázaro, é isso aí mesmo, tem 41 anos de idade. E ele começou apenas com 17 anos de idade, ele já era analista de desempenho ali da equipe do Corinthians. Em 1999, trabalhou até 2016. Nesse ano ele foi chamado para o Tite para ir para a seleção. Lá ele ficou até trabalhando com o Tite até essa última Copa do Mundo, que ele não foi, inclusive, para assumir o Corinthians, tá? Ele também foi auxiliar de Silvinho em 2019 no Lyon, e aí ele perdeu o emprego junto com o Silvinho, quando o Silvinho fez o que fez lá no Lyon. E aí ele foi técnico interino do Corinthians após a demissão do Wagner Mancini em 2021. Ele assumiu para tapar aquele buraco e fez até um bom trabalho nessa época aí. Tanto que em 2022 ele foi anunciado como treinador. Em novembro de 2022 ele já foi anunciado como treinador. E semana passada ele foi demitido do Corinthians. Essa é a ficha de Fernando Lázaro Rodrigues Alves, tá? Ele não teve nenhum trabalho como treinador além do Corinthians. Então não temos muita referência para falar sobre o estilo de jogo ou como Fernando Lázaro trabalhou em outros times. Então, resumindo, é isso. Fernando Lázaro foi analista de desempenho. Depois ele foi para a seleção ser auxiliar do Tite, foi auxiliar do Silvinho, técnico interino do Corinthians. E só uma observação, antes dele ser técnico interino em 2021, ele também fez parte do Cifut, que é o centro de desempenho do Corinthians e análise ali, tá? Estava sempre ajudando nessa área estatística e analista de futebol do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom? Para a gente analisar a equipe do Corinthians do Fernando Lázaro, a gente tem que entender que ele pegou um trabalho que estava sendo construído por Vitor Pereira, tá? Tinha um modelo de jogo, Vitor Pereira tinha algumas peças que ele gostava de colocar em algumas posições do time, algumas coisas ali ele improvisava, mas na maioria das vezes o Vitor Pereira tinha uma ideia que ele queria para o jogo. A questão, a gente já sabe, Roger Guedes e grande parte do elenco não gostava da pessoa Vitor Pereira. E há quem diga que foram esses jogadores que bancaram Fernando Lázaro e pediram para que Fernando Lázaro assumisse o comando técnico do Corinthians. Era gente boa, o cara da resenha, né? O ar-condicionado. Mas a realidade é outra e a gente vai analisar agora o histórico, esse pequeno histórico que Fernando Lázaro teve com o Corinthians nessa curta passagem. A gente vê aí a análise de Fernando Lázaro no Corinthians, para vocês terem uma ideia. Foram 17 jogos, 8 vitórias, 4 derrotas e 5 empates. 25 gols marcados, 15 gols sofridos, um aproveitamento total de 56,90%.
O que isso significa? É um aproveitamento parecido com, por exemplo, o Vitor Pereira, que foi seu antecessor nos 17 jogos. Vitor Pereira teve 58,7% de aproveitamento. A questão é, como eu disse, Fernando Lázaro não teve outros trabalhos para servir de referência, então ele não tinha um histórico para fundamentar a permanência dele, por mais que os jogadores quisessem que ele ficasse ali. Tanto que uma derrota em casa para o Argentinos Júnior pesou muito na Libertadores. Era a estreia do time, tinha ganhado relativamente bem do Liverpool fora. Então, quando chegou em casa, jogou muito mal, problemas na defesa, um time espaçado, um time sem reação, um time que não tinha atitude, não tinha modelo de jogo. Assim, horrível a situação de ataque da equipe do Corinthians, que não conseguia triangular uma jogada. E tanto que perdeu do jeito que perdeu. A derrota foi merecida, o Argentinos Júnior foi superior e a equipe do Corinthians foi, de certa forma, colocaram o Corinthians na roda. Essa que é a verdade. 2 derrotas pesaram. Essa derrota e a derrota para o Remo na Copa do Brasil da primeira partida. Porque foi uma derrota que refletiu o que a gente acabou de falar do Argentinos Júnior. Time sem atitude, um time que acha que na época ainda quando o treinador bancou essa de nós vamos resolver em casa, mas isso não pode acontecer o tempo todo. No campeonato de pontos corridos como o brasileiro, por exemplo, você não consegue imaginar um time só conseguindo uma boa campanha só ganhando em casa. Que o Corinthians foi isso que ele fez no Campeonato Paulista. O Corinthians do Campeonato Paulista de Fernando Lázaro só jogou bem em casa, fora de casa foi horrível. Então todo esse pequeno histórico de 17 partidas, 8 vitórias e 4 derrotas, 5 empates, a maioria desses empates fora, são 9 partidas em que ele não venceu contra 8 partidas em que ele venceu, ele saiu vencedor. Isso, olhando no aspecto geral, e para ele, Fernando Lázaro, que é um analista, é um ponto negativo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é o time do Fernando Lázaro nessa pequena era Fernando Lázaro na equipe do Corinthians, tá? Tá aí, ó, Cássio no gol e Renato Augusto. Essa era a melhor escalação que o Fernando Lázaro tinha para a equipe do Corinthians em 2023, tá? Quando o Fernando Lázaro não esteve em campo, o Corinthians perdia futebol, perdia meio de campo e, consequentemente, não atacava e tinha problemas na defesa. Renato Augusto resolveu muito o problema e a permanência do Fernando Lázaro. Quando ele se lesionou, não teve mais o que segurar. Essa é que é a realidade. A gente não pode falar que o Fernando Lázaro não tentou mudar as coisas, só que ele se pautava muito, se apoiava muito nesse jogador. Quando o Renato Augusto não estava, o Corinthians perdia muito. Roger Guedes se sobrecarregava muito. Yuri Alberto decepcionava. Roger Guedes e Yuri Alberto caíam muito de desempenho na ausência de Renato Augusto. E aí a gente pode falar de outros jogadores: Fagner, Fábio Santos, Gil, Balbuena ou Bruno Mendes. São jogadores que ali... Então é isso, um Corinthians de Fernando Lázaro se resumia a Renato Augusto. Quando ele não estava em campo, o Corinthians perdia praticamente 80% do seu futebol, das suas habilidades. Momento sincero desse quadro, geralmente eu pego no pé do treinador, só que agora não tem muito o que pegar no pé. Tudo que eu já mostrei aqui, esse vídeo todo foi para falar que Fernando Lázaro foi mal no Corinthians, que ele não conseguiu implantar um sistema de jogo, que o time não jogava bem e que não adiantou nada esse negócio de o clima estar bom, que o ambiente estava bem, que os jogadores estavam em união, em paz, né, editor? O editor aqui hoje nem foi citado muito, mas isso não adianta nada. Se o time dentro de campo não jogava bem, inclusive saiu uma declaração, editor, que os jogadores estavam falando que eles bancavam o Fernando Lázaro, era só ter paciência. A questão é que nem os jogadores estavam jogando bola para poder falar dessa forma. Então, perdeu o emprego. E mais uma vez nós fizemos mais um painel sério sobre um treinador que perdeu o emprego aqui. Acabou mais um painel sincero dessa semana. Espero que vocês tenham gostado dessa análise sincera aqui de Fernando Lázaro, que não é mais treinador do Corinthians, agora ele é auxiliar. E eu queria pedir para você se inscrever no canal, assistir os outros quadros desse programa. Tem um Bom Dia Torcedor e o dossiê Meio Armadores com o Cássio Ângelo. E tem o É uma Farsa? Interrogação com o Estevão Barros. Esses programas saem semanalmente, é só você acompanhar a programação que tem no Instagram ou no próprio YouTube, você vai ver os horários lá, tá bom? É uma Farsa na sexta-feira,
O dossiê Meio Armadores é na segunda-feira, o Painel Sincero é na quarta-feira e o Bom Dia Torcedor é na terça-feira e na quinta-feira, ou seja, 5 dias por semana aí de programação para você, beleza? Um forte abraço e até o próximo Painel Sincero. Valeu!